logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração a todos que têm me acompanhado, pedindo a vocês que não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, de fazer seus comentários, né? Isso é muito importante. Professores, professoras, internautas, nós estamos num seminário em que nós estamos estudando sobre a igreja e o Espírito Santo, a necessidade de avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E a lição de hoje é a lição de número 12, o fruto do Espírito em relação ao seu portador. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre a fidelidade, a mansidão e a temperança. Veja bem que nós vamos, internautas, professores, professoras, nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito em relação àquele que possui. E que ele precisa dessas características de ser fiel, ser manso e ser moderado. Então, quando falamos de fidelidade, mansidão e temperança, essas três coisas, professores, professoras, pessoas que me acompanham, é o resultado da ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele que nasceu de novo e que está consciente da necessidade de agora procurar andar nesse novo caminho, procurar andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. Antes de entrar no comentário da lição, vai meu abraço para o presbítero Mateus Ferreira, de Goianópolis, Goiás. Ele diz: aprendemos muito nas suas aulas, Deus abençoe sempre, obrigado. Maria Aparecida, ela diz: a paz do Senhor, presbítero. Deus abençoe o Senhor e a sua família, obrigado, irmã. Marcelo Norato: Jesus nos escolheu para produzir frutos, parabéns pelo ensino. Márcio Rosa de Camargo, ele diz: a paz do Senhor, mais uma aula abençoada. Vini Galeano, ele diz: árvore que não produz vira apenas lenha, quer dizer, as que não apodrece ainda. Gilvander Silva Duarte, da Assembleia de Deus Fama, Ministério de Madureira. Aparecida de Goiânia, Goiás, ele diz: pai do Senhor, meu querido professor, que lição maravilhosa. Ele diz que sempre está assistindo minhas aulas, obrigado, Gilvander. O primeiro objetivo da lição, eu vou estar apresentando a necessidade de crescermos na fé. Nós aceitamos Jesus e eu vou estar mostrando durante esse primeiro ponto que nós precisamos crescer. Não podemos nos acomodar. Um diz assim: o fruto da fé. A palavra usada por Paulo para descrever esse fruto em Gálatas 5 é pizes. Quer dizer, nesse contexto significa fidelidade e confiabilidade. Então a fidelidade como fruto do Espírito, ela faz com que nós sejamos cada dia mais leais a Deus. E não só a Deus, mas também com os nossos amigos, com aqueles que estão na nossa casa, com a nossa família, com o nosso colega de trabalho, com o nosso subordinado, com o nosso patrão. Então o homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado, ele vai continuar fiel. 1.1 diz assim: a fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus. Veja, a fé como fruto do Espírito. Então, através dessa virtude, o crente aprende a crer em Deus com todas as suas forças. Então, a fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus, faz com que sejamos fiéis a Deus e ao próximo.
A fé, um fruto do Espírito, não é aquela fé, eu creio nisso, mas aquela fé que está, por exemplo, como batata é plantada em cima da terra. É a fé que está enraizada pelo Espírito. Então, para exemplificar, eu posso estar citando o exemplo de José servindo na casa de Potifar. Veja por quantas humilhações ele passou. Mardoqueu como escravo do rei Assuero. E Daniel no palácio ali no serviço real. Esses homens, eles conservaram-se leais a Deus e àqueles os quais serviam aqui na terra. 1.2 diz assim: a fé como fruto do Espírito nos capacita a permanecer em Cristo. A fidelidade como fruto do Espírito auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo. Aqui nós estamos comentando sobre uma fé produzida pelo Espírito. Para você entender, nós estamos falando nessa lição sobre os 7 frutos do Espírito, né? Então, é como o amor. O amor como fruto do Espírito, ele é paciente. Ele não espera nada em troca. Ele é profundo. Mesmo nas adversidades, ele ama. Então, a fé como fruto do Espírito, ela não se abala, ela está firmada na rocha. Então nós precisamos andar em espírito, para que nós possamos ir crescendo e amadurecendo, e no que diz respeito à fé. Então, diante dos desafios, tribulações e tentações que surgem ao longo da caminhada cristã, então é necessário, né, que o discípulo de Cristo se mantenha fiel ao Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo, até a morte. Fiel até a morte, e receberás a coroa da vida. O 1.3 diz o seguinte: a fé como fruto do Espírito nos faz suportar dificuldade. A fé é uma virtude imprescindível na vida do crente. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé. E essa fé, como fruto do Espírito, ela está produzindo. Nós somos como uma árvore que está produzindo fé, longanimidade, misericórdia, né? Então sabemos que a vida nem sempre é fácil. Nós temos momentos que são difíceis de ser vividos, mas exercitando a fé, podemos galgar, né, alçar voos maiores. Sem fé, o testemunho cristão perde a sua importância. Com a fidelidade, nós nos mantemos firmes, mesmo diante das dificuldades, das provações. E refletindo assim, mais um aspecto em nós que é semelhante ao caráter de Cristo. Vamos para o segundo ponto da lição, onde vou estar destacando o valor da mansidão na vida do cristão. 2. O fruto da mansidão. Mansidão trata-se de conservar a calma mesmo em situações grosseiras. É um fruto que diz relação a mim. Os frutos do Espírito, ele diz relação a mim. Eu preciso ser manso. Eu preciso aprender de Jesus, que ele diz: vinde a mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vocês aqui vão encontrar descanso. Então aquele que é possuidor dessa mansidão, desse fruto do Espírito, ele age com cautela e tranquilidade. Ele não se deixa pecar quando fica aborrecido. Uma palavra áspera, eu tenho um troco. Quer dizer, eu respondo na lata. Não fomos chamados para isso. Professores, professoras que me acompanham por esse imenso Brasil, alerta aos seus alunos que muitas vezes o calar é mais sabedoria, o calar traz melhores resultados, traz melhor recompensa.
Quando alguém me, por exemplo, afronta, às vezes é melhor ficar calado. Então, mas mesmo assim, eu quero dizer para vocês, mas não vamos confundir mansidão com fraqueza. O fraco é diferente. O forte, com mansidão, ele age nas horas certas. Então, assim, nós temos aqui elementos que nos permitem dizer que a mansidão é uma virtude que habilita nós que aceitamos Jesus a controlar os nossos ânimos e aplicá-los corretamente. Então veja que não estou aqui querendo que os professores, professoras, pessoas que me acompanham, confundam mansidão com fraqueza, mas mansidão com virtude, com habilidade, com controle, para que as coisas sejam aplicadas na hora certa, corretamente, de maneira que produza edificação, que produza resultados. O 2.1 diz assim: apenas o fruto do Espírito pode fazer calmaria ao ser humano. Esse fruto nos torna capazes de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas. Estamos falando, professores, professoras, internautas, que o fruto do Espírito, ele traz calmaria ao ser humano, como o ser manso, mesmo em situações adversas. Então a importância dessa virtude resulta em um exemplo admirável. Nenhum homem pode promover o desenvolvimento dessa característica em outro homem. É coisa do Espírito. A mansidão pelo Espírito, ela é sempre mansa. É fruto do Espírito. Sempre age na mansidão. Podemos dizer que uma boa educação, a escola, a família, nada será capaz de tornar o ser humano manso como fruto do Espírito. Uma hora ele fica bravo, mas como fruto do Espírito, não, ele é sempre manso. Moisés foi bem criado, educado, mas no momento de raiva ele matou um egípcio. Veja bem. O 2.2 diz assim: Jesus, o exemplo perfeito de mansidão. Essa virtude é tão admirável que o próprio Senhor apresenta a si mesmo como modelo de mansidão. Quando nós acompanhamos a vida de Jesus, nós vemos que ele é manso. Quando ele pegou aquele e que chicoteou alguém lá, ele estava exercendo a sua autoridade como soberano, criador. As coisas que tinha feito para adoração a Deus, a casa de adoração estava se transformando em comércio. E aí ele açoitou. Não foi que ele perdeu a mansidão, não, a autoridade. Vocês estão fazendo da minha casa convite de ladrão. No Sermão do Monte, os princípios éticos, morais, que é bem-aventurado os mansos, porque eles vão possuir a terra. Então, sermos mansos uns para com os outros, desponta o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores de Cristo. O 2.3 diz assim: a mansidão deve se fazer presente na vida do crente. Estejamos certos de que a mansidão, como fruto do Espírito, torna o crente capaz de desviar-se de discussões, brigas e divergência. Nós estamos falando aqui nesse segundo ponto sobre mansidão. Porque temos tantos cristãos bravos. Se você é um cristão que qualquer coisa agride, você tem que entender que você, além de não ter controle, você não tem esse fruto do Espírito, que é a mansidão, em que ela é capaz de desviar-se de qualquer coisa que discussão, outra coisa. Então, quando nós possuímos essa virtude de mansidão e não somos fracos,
Porque a mansidão não é fraqueza, mas é força. Então nossa atitude uns para com os outros deve ser totalmente mansa, carinhosa, sem arrogância, sem agressividade, sem raiva, sem violência. Não querer parecer ser maior, ter mais poder. Vamos para o ponto 3. Vamos nesse terceiro ponto, eu vou dentro do objetivo mostrar a importância da temperança. Ser temperante, ser moderado. O fruto da temperança. 3. A intimidade do crente com o Espírito Santo gera a temperança em sua vida, que faz parte do fruto do Espírito. Com essa virtude, o crente consegue o domínio próprio para controlar a língua e os pensamentos, para vencer a batalha espiritual travada diariamente. Controle dos nossos órgãos, controle da nossa língua, controle da nossa visão. Então a língua, para que a língua na hora de falar, ela não venha machucar, palavras machucam. Então, ser temperado, colocar as palavras certas nas horas certas, ser moderado. Não é resultado de uma personalidade flexível, é fruto do Espírito Santo, a moderação. 3:1 diz assim: o crente deve possuir o fruto da temperança. Professores, professoras, vamos colocar isso para nossos alunos. Moderação e autocontrole. Essa virtude do fruto do Espírito atua diretamente nas vontades mais intensas do ser humano. É o Espírito Santo que nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. As coisas na medida certa. Então o 3:2 diz assim: temperança, uma virtude que não pode ser desprezada. Entendemos que o crente detentor desta virtude possui uma vida equilibrada e coerente com os preceitos divinos. A sua vida bate com o Evangelho. A sua vida bate com a vida de um cristão. Ele tem temperança. Ele é comedido. Então é bom que se diga que a virtude da mansidão e da temperança possui diferenças em sua maneira de agir na vida do crente. A temperança é o autocontrole, ou domínio próprio sobre as próprias vontades e paixões. Isso é temperança. O domínio próprio era uma das 4 virtudes do pensamento grego clássico, né? Que dizia: a razão prevalece a paixão, né? Isso, uma antiga filosofia. Então, meus queridos, agora o crente temperado, ele pensa, ele age dentro das formas de um homem espiritual. 3.3. A temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Então o domínio próprio é uma qualidade, né? Em que eu estive dizendo há pouco, a razão prevalece a paixão. Não tem paixão por isso não, mas a razão vai falar mais alto. Então sem essa virtude o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus, que nos distanciam de Deus. Então é por isso que os frutos do Espírito Santo, né, precisa estar em nós. Então desse modo precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne, sempre pedindo ao Espírito Santo para que possa te encher de conhecimento e que seus frutos possam brilhar em sua vida. A conclusão diz o seguinte: quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra. Então, quando nós agimos com humildade,
para não sermos dominados pela inclinação da natureza pecaminosa. Nós acabamos representando o cristão cheio do Espírito Santo, cheio dos dons, cheio dos frutos do Espírito, todos eles em sua vida. Quero convidar você agora para a última lição 13. Hoje estamos na penúltima, a última lição. Que Deus abençoe vocês grandemente. E aguardo vocês na próxima aula para terminar esse seminário, onde nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito hoje, né? Sobre a Igreja e o Espírito Santo. Vamos encerrar isso com chave de ouro. Convide-os para participar desta aula. Que Deus abençoe a todos vocês e até a última lição, na paz do Senhor. Amém.